Olá, Brasil Sênior, a comunidade sênior do Brasil, tudo bem? Eu sou Flávia Scarelli, estou aqui hoje para mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês e por vocês. E hoje é a estreia desse quadro que tem um tema tão amplo e tão maravilhoso que é o bem-estar e saúde. Fica de olho no nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações. Você precisa estar por dentro de tudo que a gente está preparando por vocês e para vocês, aqui nesse canal, que é a voz da terceira idade, é o canal Brasil Sênior. E hoje vamos estrear esse quadro maravilhoso de bem-estar e saúde, com uma convidada muito especial que vocês vão adorar. E fiquem de olho que toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo com o tema bem-estar e saúde. Você não vai querer perder. Fica de olho com a gente. E agora, vamos então apresentar a nossa convidada de hoje para um bate-papo leve, descontraído, reflexivo e muito especial. Nós vamos falar sobre amizade e longevidade. E para me acompanhar nesse tema tão importante, eu vou chamar ela, que é gerontóloga, personal sênior, palestrante, fundadora do movimento Já Que Sou Prata. Ela é sênior, carioca e atualmente mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ela é a Jaqueline Fagundes. Vem para cá, Jaque. Oi! Flávia, como vai? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Está sendo uma honra falar para você e para todo esse povo aí que está junto com o Brasil Sênior. Que bom te receber, Jaque. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom ter você conosco. A Jaque, pessoal, ela é mais uma parceira Brasil Sênior, compartilha aí do mesmo propósito, né? Do mesmo segmento aí que o Brasil Sênior. A Jaque tem um canal, tem uma página no Instagram, Já Que Sou Prata. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho disso para vocês. Eu vou colocar o link aqui para vocês já acompanharem, seguirem também. Tem muita coisa boa por lá, muito conteúdo pertinente, vocês vão gostar, tenho certeza. E hoje, Jaque, antes da gente começar o nosso bate-papo, primeiro que você já está numa vista lindíssima, né? Você está aí num cenário, conta para a gente, isso é natural ou é fundo de tela? Não, eu sou uma privilegiada. Eu moro aqui no bairro de Coqueiros, aqui em Florianópolis, na região continental, e não é na ilha, mas eu desfruto dessa vista espetacular. Vou até mexer um pouquinho aqui para vocês verem que não é fundo. Ai, que delícia! Adorei! Muito bonito, e isso faz parte do meu exercício de saúde física e mental. Olha, então, diante disso, já vamos deixar combinado que a Jaque tem muito assunto para falar. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos encontros nossos aqui no canal. Então, eu já vou me convidar para, no próximo bate-papo, eu vou até aí, sentar aí do seu lado para desfrutar dessa vista maravilhosa. Vou adorar, com certeza. Já, antes de começar oficialmente o nosso bate-papo, quero que você conte um pouquinho de você. Quem é essa carioca que está vivendo em Floripa? O que você anda fazendo por aqui? Conta um pouquinho de você. Bem, eu sou carioca, como você falou, e já estava há algum tempo querendo alçar voos maiores além da minha cidade natal. Escolhi Florianópolis, porque eu já conhecia como turista, e cheguei numa fase da minha vida onde eu precisava de novos ares, né? Então, uma das características do meu processo de envelhecimento é não temer novidades, muito pelo contrário, eu sou muito curiosa e sou muito corajosa. Então, eu resolvi sair da minha cidade, que eu continuo amando, estou sempre no Rio, e vim para Florianópolis, que me recebeu de braços abertos. É muito bom trabalhar aqui, né? A gente tem
essa condição de uma cidade mais tranquila, mais segura, enfim. Então, valeu a pena a minha troca e estou por aqui. Tô curtindo, estou gostando, estou muito feliz aqui. Que bom, que bom. E eu falei um pouquinho aqui, Jaque, sobre a sua página no Instagram, né? Sobre esse. É mais que uma página, né? Um movimento que é o Jaque Sou Prata. Conta pra gente um pouquinho aí do Jaque Sou Prata. Eu vou colocar o arroba aqui na tela para você, para quem está em casa anotar e poder seguir a página. Então, a página ela surgiu muito tempo depois que eu já vinha na minha trajetória profissional, enquanto personal sênior, enquanto psicomotricista, enquanto educadora física e nos últimos anos como especialista em geriatria e gerontologia. Bom, como sempre envolvida nessas questões a respeito do envelhecimento saudável, ativo e, sobretudo, inclusivo, eu fui vítima de uma situação de etarismo, que foi, naquele momento, muito delicada, vamos dizer assim, mas que eu não podia deixar passar, como diríamos, né, uma gíria, passar batido. Sim. Então, eu literalmente fiz do limão uma limonada e, se fosse no Rio, uma caipirinha. Então, eu resolvi ir para as redes sociais para realmente colocar em prática também no cenário digital questões que dizem respeito ao respeito, ficou horrível, mas, alusivas a respeito, à cidadania, à positividade, à inclusão. Opa! E o cachorro da vizinha. A inclusão animal também, dos pets, no nosso bate-papo. Também. E aí surgiu a página, e é uma página que é um pouquinho diferente diante de tantas outras pessoas que falam a respeito do envelhecimento. Eu optei por não falar somente em menopausa, em mulheres 40, 50 mais. Eu procuro falar de uma forma mais assim, mais engraçada. Eu trago algumas situações que são cômicas, eu trago realidades do nosso dia a dia, falo sobretudo de saúde, falo sobretudo de positividade e de um envelhecimento que nada mais é do que uma outra fase, como tantas outras da nossa vida, que a gente pode investir para que seja uma fase tão positiva, tão cheia de capacidades, de transformações e de conquistas, como foram todas as outras que nós já passamos. Então, a página surgiu com essa proposta, as pessoas foram chegando organicamente. Quando a gente fala organicamente, é que a gente não paga para ninguém fazer parte da nossa comunidade ali, e eu recebo muitos feedbacks positivos, no sentido de que, quando eu posto algum assunto a respeito de transformação de carreira, de educação continuada, contra preconceito também, eu falo muito sobre etarismo, e, obviamente, em relação à saúde física e mental. Então, eu recebo alguns feedbacks que são a mola propulsora para continuar a disseminação de informações, que eu procuro sempre trazer informações que não são fake news, que não são baseadas em achismos, que têm fundamentação científica. Então, a página está muito legal, eu convido todos a conhecerem, a seguirem, a mandarem mensagem para a gente interagir, que ali é um espaço democrático de troca e de empoderamento 60+. Muito bom. Eu assino embaixo, eu sigo, eu comento, eu compartilho, e eu
indico para as pessoas que é muito divertida, informal e é cheia de propósito, né? Como se deve ser. Realmente é muito boa. E hoje, Jaque, hoje eu trouxe você aqui para a gente falar de um assunto que tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Jaque Soprato, Brasil Sênior, entre tantos outros. Mas aqui nesse quadro de bem-estar e saúde, que hoje é a estreia, né? Nós escolhemos aí juntas esse tema que é tão importante para o bem-estar, para a saúde mental, psicológica, enfim, você vai falar muito melhor que eu a respeito do assunto. E a gente vai falar sobre um remédio que não é vendido nas farmácias, né? Mas que realmente transforma a vida das pessoas, que é a amizade. Como ela impacta, né, na nossa saúde, no nosso cérebro, na nossa forma de envelhecer. E ninguém melhor para responder essas perguntas aí que vão desafiar você que está em casa a fazer suas próprias reflexões, né, sobre suas conexões, enfim. Vai ser esse bate-papo com a Jaque hoje. E eu já vou começar, Jaque, já com uma pergunta assim, ó. Eu quero saber se a amizade é de fato um antídoto contra a solidão e, se sim, como ela reduz a ansiedade e a tristeza no ser humano? Conta pra gente. Tá, então eu vou te pedir uma licença para a gente voltar um pouquinho na nossa linha de raciocínio. Antes, eu vou responder a tua pergunta, mas antes disso, quando você estava contextualizando o nosso papo, você falou várias vezes em saúde. Você falou a palavra saúde. E eu gosto muito de trazer o conceito de saúde, que até hoje ele é um pouco abstrato, deturpado. Então, eu gosto de trazer o conceito que foi escrito, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que saúde ela não é só ausência de doença, tá? Então, e esse conceito ele tem 4 pilares que são fundamentais para que a gente identifique essa condição de saúde, que são 4. O primeiro, no caso, seria participação. O segundo, segurança. O terceiro, aprendizado ao longo da vida. E o quarto, conexões. E quando a gente fala em conexões, são conexões afetivas, tá? Então, quando a gente estabelece um conceito de conexão afetiva, vendo isso como um investimento, da mesma forma como a gente investe dinheiro, que a gente pensa numa aposentadoria, com uma tranquilidade financeira, a gente também tem esse conceito de capital social, de capital afetivo, que é um dos pilares do envelhecimento ativo e da saúde, tá? Então, só para a gente ver como é importante o que a gente vai falar. Por quê? Porque as amizades e as conexões, elas nos proporcionam essa disponibilidade. Ela nos confere segurança, pertencimento, abertura para o que é novo, porque quando a gente troca ideias e convivência com 1, 2, 3 ou um grupo de pessoas, homogêneo ou heterogêneo, a gente faz com que novas conexões neurais, espirituais, filosóficas, elas vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, por isso que é tão importante, por isso que eu gosto de falar. Saúde, envelhecimento ativo e quais são os pilares. Bom, voltando então à tua pergunta. Sim, a amizade ela é o grande antídoto para o isolamento social. Foi feita uma pesquisa onde, eu não tenho dado agora aqui, mas é só para a gente, né, ter um embasamento. Foi feita uma pesquisa com um grupo
de em torno de 80 mil idosos. E para eles enumerarem quais eram os maiores medos, né, ao longo do envelhecimento, ou o mais próximo possível de uma finitude, que obviamente é um ponto de interrogação, a gente nunca sabe quando é que a gente vai embora. Bom, e as respostas foram, em primeiríssimo lugar, medo de ficar sozinho. A segunda foi medo de perder a independência e a autonomia e, por conseguinte, dar trabalho. E a terceira, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar daqui para o nosso restinho de bate-papo. Mas é alguma coisa também em torno dessa questão de pertencer, de pertencimento, né? De ser, de uma forma ou de outra, fazer parte de um convívio, seja ele familiar, enfim, social. Nós, seres humanos, nós não nascemos para vivermos sozinhos. Não. Isso acontece desde do choro, da ruptura do cordão umbilical até o final. A gente não nasceu para viver só. Então, quando eu falo para vocês que sim, a amizade é um antídoto, por quê? Porque quando a gente compartilha emoções positivas, alegrias, tristezas, conquistas, às vezes alguns fracassos, algumas derrotas, que a gente compartilha isso com outras pessoas, o peso fica mais leve. O sentido positivo de alegria, de conquista, ele vai às alturas, e quando é ao contrário, o peso também fica bem mais leve. Então, é um remédio barato, e é um remédio, Flávia, que eu também gosto de falar o seguinte: quanto mais jovem a gente se preparar e investir e plantar as sementinhas da amizade, dos vínculos sociais, e fazer com que essa semente seja tratada, cuidada ao longo da nossa vida, a gente colhe quando a gente precisa, ou quando o outro precisa da gente. Também, tem razão. Então, é fantástico, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é mão dupla. Eu não estou falando só do solitário, eu estou falando da gente semear vínculos. Então, por isso que eu gosto de falar que realmente a sua pergunta é sim, é um grande antídoto contra o isolamento social e todas as características que a gente sabe que aparecem disso, né? Decorrente do isolamento social, que eu sei que a gente vai falar aí ao longo da nossa conversa. Sim, sim. E tem também, Jaque, a relação aí mais entre a amizade e as funcionalidades cerebrais, a amizade, né, o nosso cérebro enquanto o cognitivo mesmo, né? Eu queria ouvir de você se as amizades protegem, né? Ajudam ou, de alguma forma, o declínio cognitivo cerebral. Sim. Como que os relacionamentos de amizade agem nesse sentido? Bom, a gente já sabe que o isolamento social ele é uma porta que vai, na maioria das vezes, muito rápido para o aparecimento, o surgimento de demências, entre elas o Alzheimer, né? O isolamento social ele leva à depressão, e a depressão ela é um pulo para o desenvolvimento, aparecimento, surgimento, diagnóstico de demências. Bom, quando nós nos relacionamos, quando a gente ri junto, quando a gente chora junto, quando a gente sabe, sente que alguém está se importando conosco, e quando a gente se importa afetivamente com o outro, o nosso cérebro ele é completamente, vamos dizer assim,
acarinhado com neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, eles são, produzidos, quais? A dopamina, a serotonina, o famoso hormônio da felicidade. Você já experimentou a sensação que você tem quando você está dentro de um abraço? Sim. Então, quando a gente é abraçado, quando a gente abraça, literalmente ou não, esses hormônios eles são produzidos, né? E os neurotransmissores agradecem e fazem com que você tenha essa sensação de bem-estar. Então, mais uma vez, a gente tem que pensar como isso é importante para a nossa saúde mental. Ah, mas é só mental? Não. Se você começa a entrar num processo de depressão, se você começa a entrar num processo de demência, seja ela qual etimologia for, você vai também ter a tua saúde mental comprometida. Com certeza. Com certeza. E pensando nisso, né, em todo esse impacto positivo e protetivo, enfim, que essas relações produzem, né? O que mais importa, Jaque? Qualidade ou quantidade de amigos? Eis a questão. A gente tem que escolher muito bem ou a gente tem que se cercar de muitas amizades diferentes, muitas opções? Difícil essa pergunta, né? Então vamos lá, vamos tentar ser cartesiana. Vamos tentar. Tá. Você falou qualidade e quantidade. Eu acho que a amizade, ela o mais importante é a qualidade. E aí, nas minhas palestras, eu gosto muito de dar um exemplo. É um convite à reflexão. Hoje nós temos o WhatsApp, que é uma rede social fantástica, né? Que nos conecta facilmente com qualquer pessoa, com qualquer grupo de pessoas. Então, eu vou fazer um convite também a quem está assistindo a gente. A sua lista de contatos, ela pode ter dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas ali. Eu queria que você pensasse agora, se dentre essas pessoas que você tem nessa tua lista do WhatsApp, se você tem 3 pessoas, 3 nomes, que você pode ligar às 2h da manhã para pedir um socorro, para te levar num pronto atendimento. Pensa aí, se você tem 3 pessoas. Você tem? Eu tenho. Ótimo. Agora, já foi 50%, beleza. Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Dentre o grupo de pessoas que você tem na sua lista de contatos do WhatsApp, você tem 3 pessoas que podem ligar para você às 2h da manhã para te pedir socorro? Exatamente as mesmas. Então, tá ótimo. São 3. Então, por isso que eu falo que eu acho que é mais importante a qualidade do que a quantidade. Porque são pessoas que você pode realmente chamar de seu amigo, seu ombro, seu parceiro, Sim. Né? Então, eu sugiro que as amizades sejam qualitativas e não quantitativas, porque às vezes você está com um monte de gente, você está se sentindo só, você não Sim. tem o sentimento de pertencimento, né? Então, eu sugiro que sejam amizades de qualidade. Legal. E outra coisa que eu ia te perguntar, Jaque, em relação a essa nova etapa da vida aí, né? Quando chega você se torna sênior, né? E que todas as fases da vida têm características diferentes, obviamente, né? Em relação à amizade ali, a amizade na terceira idade, a amizade na velhice, enfim, como tem um
momento em que vira cuidado? Tem alguma diferença específica nessas relações, nessa outra fase da vida? Sim, sim, obviamente. Uma amizade que você construiu, né, criou laços verdadeiros, de qualidade, elas representam, sim, o cuidado. E quando eu falo cuidado, é o cuidado na escuta, né? É aquele amigo que te escuta sem julgamento, é aquele amigo que te escuta de graça, né? E, às vezes, o que a gente mais precisa é de uma escuta, né? Então, isso é uma forma de cuidado. É aquele amigo também que te lembra e te acompanha numa consulta, né? E que espera ao seu lado a resposta de um exame, né? Que está ali contigo, ó, independente do que vier aí nesse resultado, estamos juntos. E eu já tive algumas experiências com alguns pacientes meus de estarem hospitalizados e eles terem um amigo do lado que não precisa falar nada, mas está ali. Sim. Então, isso é cuidado, isso não tem preço, e isso pode ser um investimento ao longo da vida. E aí eu vou aproveitar e vou puxar a sardinha, a brasa para a sardinha, tanto do Brasil Sênior, como de tantas outras iniciativas que congregam e convidam, né, para que haja essa comunhão, né, essa aproximação, essa conexão. Isso é fantástico. E nós precisamos disso, né? Porque em tempos de tudo é muito rápido, né? Tudo é acelerado demais. E aí a gente vai se perdendo nessa velocidade de fatos, de acontecimentos, de notícias, e tudo já foi. Quando você quer conversar sobre algum assunto, já foi. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas. É tão difícil a gente fazer amigos, é tão difícil a gente interagir num grupo. Olha, eu reconheço, né? Dependendo da situação, dependendo do lugar onde você esteja, dependendo de várias questões que nos cercam a vida cotidiana, às vezes é difícil. Mas se a sua dificuldade é timidez, de você não saber como chegar, procura algumas organizações, como é a Brasil Sênior. Exatamente. Né? E ela está ali, ela é formada de pessoas que estão capacitadas para o acolhimento, né? Para esse acolhimento, para receber as pessoas de braços abertos, independente de raça, idade, religião, opção política. Gente, a gente está vivendo num mundo muito louco, né? Então, você estar perto de pessoas que pensam pelo menos parecida ou com os olhos que a gente da nossa geração tem, vai ajudar muito, porque realmente é muito difícil. Quanto mais você se isola, mais difícil é você sair dessa bolha que você mesmo É um recomeço, né? Então, eu falo muito, né? Que aí as coisas ficam vindo na minha cabeça, mas eu não quero deixar de falar em relação a isso, né? Das pessoas darem o primeiro passo. Quando você identificar um lugar onde você se sente acolhido, respeitado, onde você tem escuta, onde você aprende
aprende a escutar, porque é importante também. Muito, com certeza. Escutar ideias completamente diferentes e, às vezes, antagônicas à sua. Gente, isso é aprendizado, né? Isso é de uma riqueza que não tem preço. Então, o caminho é esse. Mais uma vez, amizade é o grande remédio, é o grande antídoto para o isolamento social, que pode levar você para um processo de envelhecimento muito chato. E não é isso que a gente quer, e não é isso que a gente merece, e não é isso que a gente está fazendo aqui, porque nós vamos durar muito. Com certeza! E com essa fala maravilhosa aí no finalzinho do nosso bate-papo, eu não posso deixar de fazer o convite geral. Gente, se você ainda não faz parte, se você não é membro aqui da comunidade do Brasil Sênior, que é a maior comunidade sênior do Brasil, vem para cá, vem com a gente, vem conversar, conversas maravilhosas, gostosas e reflexivas, como esse bate-papo que eu tive com a Jaque. Vem conhecer outras pessoas, venham fazer amizades, venham se conectar. Nós estamos aqui por isso. E quem sabe encontrar um grande amor. Também, por que não? Porque as conexões elas podem ser de várias formas e devem ser de várias formas. Eu já fiz os 2 casamentos, hein? Olha, já que casamenteira vai voltar para contar essa história. Eu vou contar. Anotem aí, peçam aqui nos comentários que a gente vai trazer a Jaque de volta para contar essa passagem de casamenteira aí, que essa história nem eu conheço, hein? Eram 2 que viviam isolados. Um tomando conta dos netos e o outro tomando conta de um patrimônio que todo enrolado, que não ia nem vinha, que não dava para fazer nada. Se conectaram, trocaram muitas ideias, descobriram afinidades, se apaixonaram e hoje estão vivendo no mundo, felizes da vida. Imagina se cada um ficasse lá olhando para o seu quadradinho, nada disso teria acontecido. Então, você já me deu uma ideia. Eu terminando aqui, já que eu vou passar a mão no telefone, vou te ligar, vou pedir o telefone deles, eu quero entrevistar eles aqui. Você vem comigo? Você vem comigo, claro. A gente vamos fazer esse convite, vamos contar essa história de vida com os protagonistas na tela. Vamos. Acho que vai ficar lindo. Histórias, a gente tem um quadro também, histórias que inspiram. Esse é um exemplo, com certeza, de uma delas. Olha, a última notícia que eu tive desse casal, eles estavam indo para o Ushuaia de motorhome. Ai, que delícia! Eu quero muito conhecê-los. É uma história fantástica, fantástica. E que eu fui o cupido. Foi o cupido. Cheia de orgulho. Eu também tenho orgulho de ser cupido de uma história dessa. Vamos trazer essa história para contar aqui no canal. E mais uma dica. Quando a gente terminar a nossa conversa, você que está aí, prestando atenção no que a gente está falando, pensando quanto tempo você perdeu, que podia estar conectadíssimo aí num grupo de pessoas bacanas, interessantes, bonitas, inteligentes. Quando a gente terminar, pega o seu telefone, manda uma mensagem, procurando saber se a pessoa está legal, diz que está com saudade, convida para tomar um café, uma cervejinha, enfim. Isso é colocar em prática o que a gente fica falando para vocês. Então, tem que colocar as amizades, né, Jaque? Investir. Igual você investe lá na sua previdência, invista no seu capital afetivo. É isso aí, muito bom. E eu já vou deixar mais um convite aqui para vocês que estão em casa. Se você tem uma boa história de amizade, uma história de amizade que mudou sua vida, ou uma amizade ou um romance, assim como a Jaque citou, alguma relação, uma conexão que fez diferença, que foi um divisor de águas aí para você, que te tirou de algum isolamento, se você tem uma história dessa,
Deixa seu contato aqui no comentário que eu vou atrás de você, eu quero te conhecer. Vou pôr meu WhatsApp também aqui na tela, ó. Se você, de repente, não sabe como comentar ou prefere chamar no WhatsApp, espera aí que eu vou colocar aqui para vocês anotarem aí. Calma que eu vou achar, achei. Ai, foi, aí, obrigada. Pode me chamar no WhatsApp, fala, eu tenho uma boa história para contar de amizade, de conexão, eu quero saber de vocês, porque, gente, o Brasil Sênior é isso. Ele é feito para vocês, mas é por vocês também, né? Nós somos uma comunidade de pessoas 50 a mais, a maior comunidade sênior do Brasil, e eu te convido a fazer amigos com a gente, assistir conversa boa com a gente. Todo dia tem conteúdo novo aqui no canal, você tem que assistir. É só gente maravilhosa, assim como a Jaque, só papo gostoso, leve. Claro, você vai ficar pensando um pouquinho depois daqui? Vai, né? Vai ter uma reflexãozinha aí, mas é importante, tem que ser. E você tem que fazer parte. Vem que eu te convido a pertencer, a fazer parte da maior comunidade sênior do Brasil. Jaque, minha querida, eu podia ficar conversando aqui, ó. A gente começou, o seu fundo estava claro, agora já escureceu. Mas ainda está lindo, tá? Olha lá, que bonito. Olha, você mudou a iluminação, mas o cenário continua incrível. Eu podia ficar conversando aqui com você, Jaque, até amanhecer de novo, porque é sempre leve, fácil, gostoso, nos faz pensar, informativo, você realmente é maravilhosa. Eu agradeço muito por tudo que você participou, por todo o apoio, por toda a parceria. É muito bom ter você com a gente, fazendo parte da nossa comunidade. E tenho certeza que esse é o primeiro de muitos bate-papos, porque já tem muita coisa para falar, gente. Tem muita coisa boa para a gente falar, outros temas para trazer. Tem sim. E já está me devendo a história de um casal, né? Que eu já vou cobrar, está gravado. Eu vou catar eles nesse mundão afora aí, que eu não sei onde vamos achar eles, vamos inspirar as pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada. Não deixem de se inscrever no canal e ativar, gente, aquele sininho de inscrição para você receber o alerta e não perder nenhum quadro. Todo dia tem. Semana que vem tem mais bate-papo com o tema de bem-estar e saúde. Todo dia tem um conteúdo diferente para vocês, sempre muito legal. E a gente se encontra no próximo bate-papo. Um grande beijo. Beijo, Jaque. Até mais, pessoal. Saúde! Saúde!